Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Estamos aqui cumprindo a promessa do Top 50 livros depois de ter lido mais de 500 livros em vida. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Para quem é mais antigo no canal, eu já tinha feito essa promessa, certo? Dos Top 50 livros de toda a minha vida, já desde o final do ano passado. Ou seja, eu lancei o vídeo no dia do Natal. Então aí já faz mais de 6 meses, 7 meses que eu prometi isso. Eu já cheguei à marca dos 500 livros, já estou no 510 e seguindo para o 511 através desse livro aqui do Skinner sobre o behaviorismo. Estou terminando ele, faltam um pouco menos de 50 páginas, mas é muito interessante. É um pouco denso porque tem muita técnica, como eu já falei. Esse livro aqui é base para entender sobre a psicologia comportamental, né, o behaviorismo. Então é muito interessante esse livro. Ele, apesar de ter umas 213 páginas, 212, ele é um pouco difícil de se ler, mas vale super a pena para quem quiser entender sobre o behaviorismo. Tá aqui o livro base de tudo do principal autor sobre o behaviorismo, B.F. Skinner. E assim, o que é que eu quero combinar aqui com vocês nesse quesito dos Top 50 livros da minha vida? Do livro 50 até o livro 11, eles não vão estar essencialmente numa ordem. Mas do livro 10 ao livro 1, eles de fato vão estar numa ordem, porque assim eu elenquei. Beleza? Então aqui já colocado a combinação, porque o combinado não sai caro. Eu vou começar aqui com o livro 50, né? Pela ordem aqui com vocês, para poder começar esse tão sonhado e prometido e esperado Top 50 livros da minha vida. E aqui o primeiro livro é um livro assim que quem está empreendendo, certo? Ele está na classe aqui dos livros de negócios e tudo, e quer conhecer um pouco mais sobre uma das maiores conglomerados de empresas do planeta, a Bembev. Tá aqui Sonho Grande, da Cristiano Corrêa, Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lema, 3 bilionários, donos dos maiores conglomerados do planeta de álcool, cerveja e outros tipos de bebida do mundo. E cara, aqui é muito interessante porque não é exatamente uma biografia dos três, mas ele fala da forma de como os três chegaram até onde estão, e também um pouco de como é que foi a fusão da Ambev com as outras grandes cervejarias, né, com a cervejaria grande, né, uma das maiores cervejarias do planeta, que estava nos Estados Unidos, que tem a marca da Budweiser. E eu li esse livro em 2017, é muito interessante, vale muito a pena. E assim, esse livro aqui vale por algumas aulas de MBA, viu? Então, quem quiser ler esse livro, eu recomendo demais. Sonho Grande, até algumas pessoas recomendam esse livro, já vi lá na rede social, a famosinha, pois é. Então, tá aqui, Sonho Grande, da Cristiano Corrêa. Vale super a pena ler esse livro para você que está querendo empreender, ter referências. Tá aqui, uma grande referência, Sonho Grande, pois é. Agora vamos para o livro 49, certo? Esse livro aqui, eu li em 2009. Foi um dos primeiros livros do Jobs que eu li. E cara, esse cara aqui, Leonard Kennedy, ele fez até um outro livro sobre o cara que fez o design do iPhone. Sério, e eu quero ler esse livro, já tô muito tempo, acho que esse livro foi lançado em 2011, e eu tô querendo ler há muito tempo e não consigo achar. Talvez eu vou conseguir achar nesses sebos aí online, que é esse livro, A Cabeça de Steve Jobs. É muito massa esse daqui, contando um pouco esmiuçado, diferente da biografia do Steve Jobs, sobre a carreira dele e a vida dele, mas aqui muito mais influenciada na carreira, na tecnologia, e como ele apresentava até então as suas dinâmicas e seus modos de pensar para os produtos da Apple, e na sua carreira também subsequentemente, mas aqui mais focado no modo Apple Steve Jobs de si. E detalhe, esse livro aqui eu peguei no lançamento em 2009, e tem um livro de 2011, uma edição de 2011 desse mesmo livro com um capítulo a mais contando da Apple sem o Steve Jobs. Então a minha versão já é antiga, não é a mais recente, mas vale super a pena. Talvez você consiga achar a mais recente, e eu recomendo que você veja a mais recente, porque talvez ele conta um pouco mais. Eu não li esse capítulo da mais recente, eu tenho o mais antigo, mas também é válido para leitura, é muito massa, muito interessante.
a cabeça de Steve Jobs. Eu li em 2009 e vale super a pena ler esse livro do Jobs. Agora o outro, muita gente vai pensar assim, mas ele era para estar nas cabeças e tal. Dane-se, escolhi ele porque eu li ele em 2014, também no lançamento. E cara, para quem quiser adquirir hábitos, pode começar por esse livro, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E aqui, cara, é muito massa porque ele fala dessa questão profunda do hábito, de como construir um hábito através do ciclo do hábito e, subsequentemente, cases de sucesso que estão dentro desse ciclo do hábito. Cara, é muito bizarro, principalmente os cases de sucesso que aqui tem. É um negócio assim de outro mundo. E já tem outros livros do autor, né, do Charles Duhigg. Se não me engano, já tem mais 2 livros dele em português. E eu também estou a fim de ler. Teve um que foi lançado agora em 2024, Super Comunicadores, se eu não me engano o nome. E eu vou querer ler também, porque eu já li esse, depois não li mais nada dele. Então, cara, vale super a pena para poder aprender como é que se faz, né? Como é que se cria essa questão dos hábitos, como é que se forma e, subsequentemente, os cases que estão por detrás disso e também para você fomentar seus próprios hábitos. Beleza? Tá aqui, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Agora vamos para o outro livro. Esse livro aqui é muito louco, não parece comigo. Eu li ele também em 2009 e é muito curioso esse livro que acontece. Teve todo aquele fenômeno do Tropa de Elite 2007 e eu consegui ler e comprar ele em 2009 e tipo, na época que eu li esse livro eu achei muito curioso porque eu estava no ensino médio ainda, no 3º ano do ensino médio e cara, esse livro rodou na mão dos meus colegas, principalmente homens, que foi assim uma coisa de louco, bizarro. Elite da Tropa, do Tropa de Elite, Elite da Tropa livro e Tropa de Elite o filme. Cara, esse livro aqui, assim, ele é como se fosse mais ou menos o roteiro inicial do que foi o filme. Então, assim, é muito legal, é muito interessante. Óbvio, ele conta algumas coisas mais profundas que não tem no filme, por aquilo que pareça, e vale super a pena a leitura dele, Elite da Tropa. E se você viu Tropa de Elite, também vale a pena ler esse livro, apesar de o filme não ser tão bom quanto o livro, né? A gente sabe muito bem disso. Então, vale a pena ler esse livro aqui, Elite da Tropa, que é basicamente tudo que se conta dentro do Tropa de Elite, mas com detalhes um pouco mais detalhados e um pouco mais profundos. Então, Elite da Tropa, aqui, como o livro 50, 49, 48, 47, né? Pois é, agora vamos para o outro. Porque assim, esse daqui eu escolhi porque eu falo muito do Real Madrid nos meus vídeos, né? E diferente ou não, eu tenho um livro sobre o Real Madrid. É um dos livros que eu já queria ler há muito tempo, consegui ler em 2013. Cara, muito legal. Anjos Brancos, À Beira do Inferno, Os Bastidores do Real Madrid. Cara, esse livro aqui do Real Madrid, a gente já percebe aqui, ó, tem o Robinho, o Beckham e o Zidane. Não é o Real Madrid atual, é a primeira fase dos Galácticos, que foi aí entre 2001 até 2006, mais ou menos. Então ele conta esse período todo aqui. Então muito massa esse livro aqui. E essa editora aqui, Relume Dumará, eu tenho um outro livro, um livro que talvez eu vá mostrar aqui, não sei. E cara, muito louco, muito massa esse livro aqui. Conta os bastidores desse Real Madrid, do tumulto que foi entre 2001 e 2006 e como foi esse reboliço todo, porque ali foi a primeira era do Florentino Pérez, que não foi tão vitoriosa, mas foi bem muito mais marqueteira do que é. Então tá aqui esse livro, Anjos Brancos, do Real Madrid. É muito interessante também de ler, porque fala sobre esporte, futebol, e ele é tão assim, tão antigo, olha só, tem até as imagens das câmeras fotográficas, olha o Beckham aqui, negócio assim louco, cara, muito bizarro esse livro aqui, muito interessante. Agora vamos para um livro, esse livro aqui em 2022, e eu adoro esse tipo de assunto aqui. Eu mostro esse tipo de livro e eu não posso negar que esse tipo de assunto me interessa pra caramba. Que é esse aqui do Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Cara, esse livro aqui do Philip Fisher, ele é interessante porque assim, a gente ouve falar muito de Warren Buffett, de Peter Lynch, de vários investidores, mas o Philip Fisher ele também é consagrado por esses mesmos, não por só ter uma opinião
base tal qual similar desses caras, mas nas suas peculiaridades ter a sua própria ideia dentro desse mundo dos stocks. Então, cara, é um negócio assim bizarro, louco. Para você que investe, né? Ó, cara, é bizarro, é interessante você ler esse livro do Philip Fisher. Eu lembro que eu acho que ele foi lançado em 2021, que eu já queria ler e consegui ler em 2022. Muito interessante, muito bacana, Philip Fisher. Ações comuns, lucros extraordinários, vale super a pena para você que investe ou tem curiosidade como eu de ler. Tá aqui, ó. Leia esse livro aqui do Philip Fisher. Agora vamos pro próximo, que esse aqui eu também li esse eu li ano passado. Cara, eu já tava querendo ler há muito tempo. É um romance muito curioso, e se eu contar quem escreveu você não vai acreditar, que esse aqui, O Vendedor de Armas, Hugh Laurie. Cara, é muito bizarro, é muito louco, porque é como se fosse um thriller que tem tons ácidos, mais engraçados, mais dramáticos, mesmo assim. O cara, apesar de ser um ator famoso, que é esse cara aqui, Hugh Laurie, do House, Dr. House, pois é. O cara, assim, ele já era um ator incrível na série do Dr. House, nos anos 2000. E ele escreveu esse livro em 2010, que se não me engano o ano dele é 2010. Quero confirmar aqui na ficha catalográfica. Se eu não me engano, 2010, pois é. Cara, ele foi, assim, maestro em escrever aqui. E, assim, eu já queria ler, já tinha curiosidade e me surpreendeu demasiadamente demais esse livro do Hugh Laurie, O Vendedor de Armas. Não vou contar muito sobre ele, mas leia. É muito interessante, muito curioso, daqueles romances curiosos que você não dá nada, mas você consegue extrair muita coisa boa dele e também divertido de se ler. Então, Vendedor de Armas do Hugh Laurie, vulgo Dr. House. Agora vamos passar para o outro. Esse aqui eu li em 2022 e assim, esse aqui é muito curioso porque, e perceba, abrindo aqui um pouco de parênteses, cada livro tem uma história por detrás, né? E é muito interessante isso, desse negócio desse top 50 de livros da minha vida, sempre vai ter uma história interessante para cada livro. E esse livro aqui é do aplicativo de meditação. E tipo, eu fiz 3 anos e meio de meditação, um negócio assim abissal, animal. Vou tentar reconstruir isso, quem sabe no futuro. E cara, é incrível. O aplicativo aqui é bizarro. E o próprio fundador desse aplicativo, do Headspace, Andrew Prudcombe, fez esse livro aqui, Meditação e Mindfulness, contando não só a história do app, mas também a história dele e as experiências e aprendizados que ele passou com a meditação. E tem coisas assim tão bizarras que ele teve que subir um monte no Tibete e descobrir através dos monges tibetanos como é que eles tinham essa questão da meditação, como é que eles tinham essa questão da conexão profunda com o eu, com o outro. Cara, isso aqui é bizarro, vale super a pena ler esse livro. A minha edição é a edição mais condensada, assim, né? Não tem orelhas, mas vale super. Tá aqui, Meditação e Mindfulness, se você quiser conhecer um pouco mais a fundo da história do fundador e das experiências dele, que também valem para conosco, para entender um pouco desse mundo da meditação. Tá aqui, Meditação e Mindfulness, do Andrew Prudcombe. É muito interessante, porque e até também ele dá, como diz aqui, um guia para o Headspace. Ele também orienta como é que a gente tem que meditar e respirar pelo nariz, soltar pela boca. Então, cara, é muito interessante. Eu fiz 3 anos e meio de Headspace, não me arrependo. Pena que ficou muito fechado e agora é pago. Cara, vale super a pena. Muito interessante, muito bacana. Agora esse livro aqui, ele também é um pouco mais antigo. E ele fala muito dessa questão da internet, né? Porque tem até o documentário que eu quero ver na Netflix chamado O Dilema das Redes Sociais. E aí o que acontece? Antes de surgir esse documentário, já surgia muito livros de redes sociais. Eu li alguns desses, mas eu li esse aqui em 2011 do Facebook, o efeito Facebook, do David Kirkpatrick. Cara, é bizarramente louco, muito interessante essa questão do Facebook, porque assim, eu acho que eu tenho 2 livros do Facebook aqui em casa, talvez eu coloque um deles na lista. E assim, ele não conta somente a fundação do Facebook e a formação, mas como ele causa dentro do mundo os seus efeitos como rede social. E cara, é um negócio assim louco, muito interessante. Se você quiser entender um pouco mais a fundo sobre o Facebook, agora Meta, basta ler esse livro aqui para você compreender de fato como é que ele se forma.
Tanto que o Mark Zuckerberg, num dos capítulos aqui, diz assim, que ele diz a seguinte coisa: eu criei o Facebook não para ser apenas mais uma empresa. Então você entende como é que é a cabeça do maluco nesse quesito aqui do Facebook. O feito Facebook, o David Kirkpatrick. Muito interessante esse livro aqui. Agora o último dessa primeira leva, vão ser mais 4 vídeos depois desse. Esse livro eu li esse ano, eu já estava querendo ler também há muito tempo, falando sobre essa questão, né, de alimentação e tudo e tal, que é esse aqui do Gary Taubes, Porque Nós Engordamos. E tem um detalhe aqui nesse livro, muito interessante até, que ele diz o seguinte, que as pessoas podem exceder nos seus exercícios, queimar milhares de calorias, pegar muito peso na academia, mas se elas não tiverem uma alimentação adequada, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque simplesmente ela vai acabar engordando, vai acabar prejudicando a sua saúde e subsequentemente não vai conseguir ter uma vida plenamente saudável. Então, esse livro fala muito sobre isso também, indústria alimentícia, o que ela faz, assim, de uma maneira bem introdutória, mas vale super a pena a leitura desse livro, Porque Engordamos. Então, vale super a pena a leitura desse livro. Então, já encerrei aqui o primeiro vídeo dessa série de 5 vídeos do Top 50 livros da minha vida. E se você gostou desse primeiro vídeo, curte aí, compartilhe com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se concorda, discorda, o que você tem a acrescentar e a dizer sobre isso. Chega embaixo nos comentários para a gente poder dialogar um pouco sobre. E clica no botão de inscrever e clica na sininho que amanhã vai ter mais um vídeo aqui da nossa série, microsérie, dentro dessa enorme série de vídeos aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.